E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o tema desse vídeo, seguindo a sequência de vídeos a respeito de análise de circuitos elétricos, nós temos como tema análise do circuito misto. Nós demos algumas ferramentas já em vídeos anteriores que nos auxiliarão nas análises dos circuitos. E essa primeira análise de circuito misto, nós vamos utilizar o método da queda de tensão. É bastante simples, mas assista o vídeo até o final para você tirar todas as suas dúvidas. Antes de assistir o vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, comente o nosso vídeo, o seu comentário é sempre muito importante, e compartilhe para que outras pessoas também possam conhecer o nosso canal. Muito bem, nós temos aqui como exemplo então esse circuito misto, só para enfatizar, o circuito misto é um circuito onde eu tenho resistores em série e resistores em paralelo. Aqui nós temos então uma fonte de 40 volts alimentando um resistor de 8 ohms que está em série com dois resistores em paralelo, 20 e 30 ohms. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é entender qual é o caminho da corrente. Nós vamos usar uma outra caneta aqui para poder facilitar o entendimento. Bom, a corrente elétrica ela sai aqui do positivo da fonte e essa corrente que sai da fonte nós vamos chamá-la de corrente total. A corrente total, quando ela chega nesse nó, que é a junção de 3 ou mais condutores no mesmo ponto, a corrente se divide em corrente 1, vamos chamar de I1, e a corrente 2, nós podemos chamar então de I2. Então nós temos 3 correntes para nós encontrarmos aqui nessa análise, nesse circuito. Bom, para a gente começar a calcular, a primeira corrente então a ser encontrada é a corrente total. Para nós encontrarmos a corrente total do circuito, basta começarmos a calcular o valor da resistência equivalente. Por quê? Porque pela lei de Ohm, pela primeira lei de Ohm, a corrente total aqui no caso vai ser a tensão total do circuito, que são os 40 volts, dividido pela resistência equivalente do circuito. Bom, como é que eu faço para calcular a resistência equivalente desse circuito aqui? Primeiro nós vamos resolver os resistores que estão em paralelo, são os resistores de 20 e 30 ohms. Então só para poder relembrar aqui, se você já chegou até aqui, é porque você já aprendeu a calcular resistência em paralelo. Bom, 20 em paralelo com 30 vai ser o produto pela soma, 20 vezes 30, dividido por 20 mais 30. Então 20 em paralelo com 30, fazendo esse cálculo aqui, olha, nós chegaremos ao valor de resistor de 12 ohms. Bom, a gente pode dizer o seguinte, é como se no lugar dos resistores de 20 e 30 em paralelo, eu ficasse com apenas um resistor de 12 ohms. E esse resistor de 12 ohms vai ficar em série com 8. Então a gente pode dizer o seguinte, que a resistência equivalente vai ser 8 mais 12. Resistência equivalente desse circuito aqui vai ser 20 ohms. Bom, encontrada o valor da resistência equivalente, nós vamos então achar o valor da corrente total. A corrente total do circuito vai ser a tensão de 40 volts dividido pela resistência equivalente que nós encontramos aqui, que é de 20 ohms. Então, olha só, corrente total vai ser igual a 40 por 20. Nós teremos então uma corrente de 2 amperes. Ou seja, da fonte está saindo uma corrente de 2 amperes. Bom, próximo passo, encontrarmos aí os valores das próximas correntes.
que são as correntes I1 e a corrente I2. Para nós encontrarmos o valor das correntes 1 e 2, é importante a gente entender o seguinte. Aqui, nós vamos anotar aqui, olha, vamos marcar esse ponto, esse primeiro ponto, e vamos chamá-lo de ponto A. Esse segundo ponto aqui, nós vamos chamá-lo de ponto B. E esse terceiro ponto, que é um ponto comum aqui, nós vamos chamar de ponto C. Bom, ponto A, ponto B e ponto C. Por que nós fizemos essa anotação? Porque ocorre o seguinte, para eu calcular a corrente 1 e a corrente 2, eu preciso da tensão entre os pontos B e C. Se fosse um circuito puramente paralelo, a tensão de 40 volts cairia sobre os resistores de 20 e de 30. Mas como é um circuito misto, o que acontece? Quando a corrente total, que nós calculamos, de 2 amperes, ela passa pelo resistor de 8 ohms, ela vai deixar então uma queda de tensão sobre o resistor de 8 ohms, ou seja, dos 40 volts da fonte, uma parte dessa tensão vai ficar sobre o resistor de 8 ohms. Então nós vamos ter que calcular quanto dos 40 volts nós perdemos em cima do resistor de 8 ohms. Ou seja, qual é o valor dessa queda de tensão? Essa perda nós chamamos de queda de tensão. Então olha só, nós vamos chamar essa queda de tensão entre A e B, ou seja, VAB. O VAB vai ser a resistência que está entre A e B, que é 8, vezes a corrente que passa por ela. Qual é a corrente que passa entre os pontos A e B? É a corrente total, que é 2 amperes. O VAB, então, vai ser igual a 16 volts. O que significa isso? Dos 40 volts que eu tenho aqui na fonte, eu perdi 16 volts aqui, eu tive uma queda de tensão de 16 volts, sobrando uma tensão menor para B e C, para a tensão entre os pontos B e C. Então, olha só, a tensão entre B e C, que é a tensão que eu preciso para calcular o I1 e o I2, o VBC vai ser quem? O VBC vai ser a tensão total da fonte menos a queda de tensão que eu tive aqui. Então vai ser menos o VAB. Essa tensão entre B e C, que é a tensão que eu quero, que eu preciso, vai ser os 40 volts da fonte, menos o que eu perdi ali, 16. Então, o meu VBC vai ser igual a 24 volts. Muito bem, então, recapitulando, eu tinha 40 volts, tive uma queda de tensão de 16 volts aqui, me sobrou 24 volts, tanto para 20 como para 30. Por quê? Porque os dois estão em paralelo, e em paralelo a tensão é a mesma. Bom, se eu tenho uma tensão entre B e C de 24 volts, eu consigo calcular o I1 e o I2. A corrente, pela primeira lei de Ohm, é o quê? Tensão sobre a resistência. Se eu quero calcular a corrente 1, que é essa corrente aqui, vai ser a tensão entre os pontos por onde ela passa, entre os pontos BC, vai ser o VBC, dividido por qual resistência? Pela resistência por onde passa o I1, que é 20 ohms. 20 ohms. Então, a corrente 1 vai ser igual a 24 volts, que é o VBC, dividido por 20. A corrente 1 vai ter um valor de 1,2 amperes. Esse é o valor do I1. E a corrente 2? A corrente 2 vai ser a tensão que está entre os pontos por onde passa a corrente, BC, de novo, que são a corrente entre os pontos B e C, dividido pela resistência por onde passa o I2,
que é 30. Então a gente pode dizer o seguinte, o VBC vai ser 24 dividido por 30. Finalizando aqui, a corrente 2 do circuito vai ser igual a 0,8 amperes. E só para comprovar se a gente fez certo ou errado, se a corrente total vale 2 amperes e ela se dividiu em duas partes, se eu somar as partes, I1 e I2, ou seja, I1 valendo 1,2 e I2 valendo 0,8, se eu somar as partes, tem que dar os 2 amperes da corrente total que nós calculamos inicialmente. Beleza, pessoal? Nós nos vemos então no nosso próximo vídeo.